Boa noite, estamos iniciando uma nova live no canal Agroecologia na Rede. O projeto Agroecologia na Rede é um projeto de extensão do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Muriaé, que tem como finalidade transmitir conhecimentos agroecológicos para além dos portões do Instituto. Este projeto tem como coordenador o professor José Luiz Paixão e as alunas voluntárias, eu, Raíssa, Esther, Maria Fernanda, Alícia, Maria Clara, Alana, Lila, Ana Luísa, Débora e Ana. A nossa live de hoje terá como tema agroecologia e plantas medicinais. Para falar sobre o assunto, contamos com a presença do Dr. José Emílio de Oliveira, do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, campus Barbacena, e doutora Viviane Modesto Arruda, da Universidade Estadual de Minas Gerais, campus Ubá. E as estudantes Esther e Maria Fernanda, do projeto Agroecologia na Rede. Eu, Raíssa, bolsista do projeto Agroecologia na Rede. Bom, primeiramente, gostaria que nossos convidados fizessem uma breve apresentação, começando pela doutora Viviane, seguida pelo doutor José Emílio. Boa noite a todos, boa noite, Raíssa, Maria Fernanda, Esther. Eu agradecer ao professor Zé Luiz pelo convite. Meu nome, eu sou Viviane, sou docente na Universidade do Estado de Minas Gerais, atualmente na unidade de Ubá. Sou formada em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Viçosa e tenho mestrado e doutorado na área de fitotecnia. Já atuo na graduação hoje e na pós também, então assim, eu tenho trabalhado bastante nessa área, atuo na área de plantas medicinais, na agroecologia, então, atuando na educação ambiental na pós, então a gente tem aí conduzido um pouco na área de pesquisa, ensino e extensão na área de plantas medicinais. Meu nome é José Emílio Zanzirolando de Oliveira, eu sou natural de Leopoldina, Minas Gerais. Tenho a formação na área de matemática, de biologia, mestrado e doutorado em genética. E estudo planta medicinal há 31 anos. Há cerca de 15 anos eu atuo no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Barbacena, na graduação, na pós-graduação e também no ensino médio. A disciplina Plantas Medicinais eu administro há pelo menos 10 anos. E esse interesse em buscar conhecimentos faz com que a gente tenha a possibilidade de fazer difusão do conhecimento em projeto de extensão e também projeto de pesquisa que a gente vem buscando novos conhecimentos. Agradeço muito a presença aí da Raíssa, convidando a professora Viviane. Agradeço também o convite do professor Zé Luiz, também Maria Fernanda e também a Esther, fazendo com que dou também a boa noite a todos que estão nos assistindo. Bom, eu agradeço aos doutores e antes de aprofundarmos no tema, teremos uma breve contextualização. E assim, passo minha palavra a Maria Fernanda. Boa noite, pessoal. Antes de direcionar aqui as nossas perguntas para os nossos convidados, eu gostaria aqui de contextualizar um pouco mais sobre o tema, como a Raíssa bem falou, um pouco sobre as plantas medicinais. E já abri aqui um espaço para quem está nos assistindo ao vivo poder mandar suas dúvidas aqui para os nossos convidados responderem. Bom, a gente sabe que as plantas medicinais vêm sendo utilizadas desde as antigas civilizações como uma forma de tratar doenças e também de promover o bem-estar das pessoas. No Brasil, essa prática é fortalecida pela biodiversidade que a gente tem aqui e também pela mistura de saberes dos indígenas, dos africanos e dos europeus. E hoje o uso das plantas medicinais continua sendo muito relevante porque oferece alternativas terapêuticas, naturais e também acessíveis, e além disso, com menos efeitos colaterais. Só que a gente precisa lembrar que é essencial utilizar com cuidado essas plantas, porque algumas delas podem causar intoxicações quando a gente faz uma má administração. E aí, com base nisso, gostaria de perguntar ao doutor José Emílio por que o senhor acredita que as plantas medicinais, que sempre fizeram parte da vida humana,
ainda continuam tão presentes, mesmo com o avanço da medicina moderna? Bom, então, pensando em conjunto com vocês, desde tempos imemoriais, desde a origem do ser humano, ele teve a oportunidade de experimentar uma centena e até milhares de plantas, seja ela para uso alimentar ou ainda medicinal. Então, essas plantas o acompanharam, então ele foi selecionando essas plantas, trazendo elas ao seu convívio, fazendo com que elas, nesse convívio, estivessem sempre dispostas em algum local próximo às suas residências, né? De forma que, quando ele tivesse alguma necessidade, ele teria acesso a isso. Lógico que nós estamos falando isso de tempos mais recentes, né? E quando a gente, então, começa a perceber que essas plantas estão mais próximas, é possível, então, utilizá-las, porque elas estando, por exemplo, numa horta ou ainda num vasinho de plantas que fica próximo à casa, nós teríamos ali uma oportunidade, caso necessário, de utilizá-la. Então, é a forma, é um socorro mais imediato que a gente teria. Então, elas estão presentes, e estando presentes, é possível, então, ser utilizadas, serem testadas. E agora, se a gente for pensar, por um lado, também de possibilidades, né? Elas estão aqui, estão sendo usadas porque elas têm os efeitos terapêuticos que a gente espera delas. E com isso a gente vai usando uma planta como, por exemplo, o boldo, melhorando em situações relacionadas ao fígado, usando alguma planta como, por exemplo, a hortelã, melhorando, então, os aspectos gripais, né, de tosse, dor de garganta. Então, essas plantas, mantendo seus efeitos, mantendo-se disponível, então, por esse motivo que elas são usadas até hoje. Então, a gente vai sempre ter esse arsenal terapêutico ao nosso lado e, dessa forma, a gente vai cada vez mais utilizando e cada vez testando com os nossos filhos, netos e assim, e perpetuando esse conhecimento de forma oral ou ainda de forma escrita. Então, a sua disponibilidade é que permite o seu uso até hoje. E elas são muito boas. Sim, obrigada pela resposta, doutor. Agora eu queria direcionar uma pergunta para a doutora Viviane. Qual seria o principal desafio para o uso seguro dessas plantas medicinais hoje? Doutora, o seu O microfone está desligado, doutora. Aí. Eu vou pegar, né, o gancho que o professor Zé Emílio colocou aí a respeito dessa questão das plantas, né, medicinais estarem próximas, né, e do uso pela população por períodos milenares, mas uma das questões que a gente precisa refletir, Maria Fernanda, é com relação a esse uso seguro, né, que você está me perguntando. Porque uma das questões que a gente precisa entender é o conhecimento técnico, né, e o conhecimento científico como uma forma correta de estar proporcionando à população o uso da identificação, pela identificação correta, pela dosagem, né, adequada, as questões com relação à intoxicação, né? Então, assim, apesar da gente falar, né, desse uso milenar, a gente precisa entender que, assim, o principal desafio em relação às questões das políticas públicas de uso das plantas medicinais é conciliar esse uso técnico-científico, né, com a utilização correta junto a essa população. Né? Então, a gente precisa entender que a gente precisa trabalhar a qualidade, a padronização, né, a eficácia terapêutica, a segurança alimentar conciliada ao conhecimento tradicional. E aí, a gente vai poder entender um pouco sobre essa questão da validação científica do princípio ativo, né? E dessa forma a população vai poder fazer o uso correto, seguro, né, e conciliado ao conhecimento científico. Então, por isso que a nível, né, de universidades, né, a nível de institutos, a gente precisa repassar esse conhecimento, né, científico, para que esse entendimento chegue à população e a população possa fazer o uso seguro, né, porque só assim a gente vai poder garantir o uso seguro e racional dessas espécies. Então, é muito importante isso, Maria, que a gente tenha aliado o conhecimento técnico-científico, né, científico, juntamente, né, com o saber popular, e aí assim a gente pode estar orientando da melhor forma possível, né? Então,
né, vocês estão cursando a disciplina, né, estão aí buscando mais informações, então é sempre importante que a gente tenha isso pareado junto à literatura, né, junto a esse conhecimento técnico, tá? Essa é a minha visão com relação a isso. Obrigada, doutora. Vou passar minha palavra agora para a Esther, para ela prosseguir com as perguntas. Bem, voltando ao doutor José Emílio, existe uma relação entre o uso das plantas medicinais e o cuidado com o meio ambiente? Agradeço a pergunta, Esther, e penso também que as plantas, elas correspondem, elas têm uma resposta ao ambiente. Então, se as plantas estão em um local, ela estará ali também, tendo uma interação muito grande com aquele ambiente, né? Seja o ambiente físico, seja um ambiente de outros organismos, um ambiente biótico, né? Seja o ambiente também de umidade, que a gente chamaria de interações abióticas. Então, existe uma relação entre o uso, né, ou ainda o cuidado com as plantas, ou ainda o cuidado com o ambiente relacionado a essas plantas. Então, ou seja, como a planta está no ambiente, ela reflete aquele ambiente. Então, o cuidado com o meio ambiente faz com que esse cuidado também tenha o reflexo nas plantas, porque elas vão responder a esse ambiente. Então, as plantas ocorrem naturalmente, principalmente no Brasil, né? Nós temos uma possibilidade aí, pela biodiversidade, de encontrar plantas de forma espontânea, né? E também, lógico, que a gente pode trazê-las ao convívio ainda maior de formas cultivadas. Então, o cuidado com o meio ambiente faz com que as plantas tenham também esse recebimento de cuidados. Então, um dos cuidados é, vamos dizer assim, na hora de selecionar as plantas, na hora de colocá-las ao ambiente, a gente tem que saber se o ambiente está mais ensolarado, se ele está mais, o ambiente está mais seco. Então, ali a gente vai escolhendo as plantas que poderiam se adequar mais àquele ambiente, porque elas foram, então, evoluindo ou coevoluindo com esse ambiente. Então, um exemplo, babosa, ela vai reservar bastante água, ou seja, bastante água, por quê? Porque ela tem a mucilagem. Então, essa daí teria ali um cuidado dela armazenar água. Junto com essa água, ela armazena também os seus princípios ativos. Vamos imaginar outras plantas cujo ciclo é mais curto, por exemplo, Bida espilosa, a gente conhece como picão. É uma planta que nasce espontaneamente no meio de culturas. Então, ela, naquele ambiente, se aquele ambiente é de cultura, e se por acaso tiver, né, um cuidado, quando as pessoas estiverem cuidando, né, fazendo aquela cultura de outros, por exemplo, de milho ou de outras hortaliças, estando então essas hortaliças em equilíbrio, caso essa planta encontre-se nesse ambiente equilibrado, ela também vai refletir esse equilíbrio. Então, a visão que a gente teria, então, nesse caso, é uma visão agroecológica do cuidado com o ambiente, também estaria refletindo nessa planta que produziria também os metabólicos, né, os produtos que a gente utiliza de forma mais equilibrada. Então, a gente sempre tem que pensar que o ambiente equilibrado traduziria em nós também, né, assim, como sendo, utilizando, né, daquelas plantas, traduziria em nós um efeito também muito benéfico. Então, a gente tem que sempre observar, né, o equilíbrio ambiental, ele vai estar bem relacionado, né, esse cuidado, ao cuidado nosso, como um todo, porque nós também fazemos parte desse ambiente. Então, nós temos que ter esse cuidado como um todo. Essas plantas, por elas não conseguirem se movimentar, se mover, elas vão ter que estar ali sobrevivendo. Então, a gente tem que ter todos os cuidados, todo o possível carinho, porque elas nos serão muito, muito úteis. E obrigado pela pergunta. Eu agradeço a resposta, doutor. Bem, agora passando para a doutora Viviane. De que forma o conhecimento tradicional contribuiu para a ciência moderna? Olha, né, eu posso dizer a contribuição das populações, né, de uma forma geral, durante o século, né, principalmente os indígenas, quilombolas rurais, né, por meio desses saberes empíricos,
foi de grande contribuição e conhecimento, né? Então, assim, o conhecimento tradicional sobre essas plantas, elas estão caracterizadas de uma forma decisiva hoje a nível da ciência moderna, principalmente na área farmacológica, fitoterápica, né? A biotecnologia. Então, esses saberes, eles foram orientando, né, as pesquisas científicas, né, e como eu disse anteriormente, por meio desse conhecimento científico, né, conseguiu-se identificar, avaliar, analisar, isolar e até mesmo sintetizar, né, esses princípios ativos que o professor Zé Emílio citou anteriormente. Então, muitos desses princípios ativos, eles são utilizados até hoje, né? Servem de medicamentos, são medicamentos modernos, né? A gente tem aí, né, podemos citar a aspirina, né? Uma dos exemplos, né, que a gente tem aí hoje, a aspirina, que veio a partir desse conhecimento, né, tradicional. Então, assim, além desse conhecimento tradicional, a gente também tem hoje, né, uma série de trabalhos que estimulam a biodiversidade em trabalhos do patrimônio biocultural. Então, uma das questões que a gente tem que identificar é que esse conhecimento tradicional, ele serve, né, esse conhecimento tradicional com essa base empírica, ele é um ponto de partida para os estudos e desenvolvimento de novos produtos, né, principalmente produtos terapêuticos relacionados a plantas medicinais. Então, é de extrema importância, né? Reforço aqui, né, na primeira pergunta, né, que a gente falou sobre essa questão da importância do princípio ativo, aqui eu reforço também, né, que o conhecimento tradicional, ele é importantíssimo, né, no processo, né, para o desenvolvimento de novos fármacos, né, e a gente está num país onde a gente tem uma biodiversidade imensa, né, a ser explorada, a gente tem, né, os biomas, né, precisando de serem, né, estudados, aprofundados, né, a gente tem aí hoje o Cerrado, né, que é um quintal, né, colocando assim essa expressão, né, de trabalhos, né, para serem realizados e novas moléculas, biomoléculas serem descobertas. Então, eu não tenho dúvida, né, que o conhecimento tradicional, sim, ele contribui perfeitamente para a decisão e para o desenvolvimento de novos fármacos, né, e para a gente poder validar isso, a gente precisa ir, né, escutar e entender, né, o uso popular dessas espécies dentro dessas comunidades, tá? Então, eu acredito totalmente, né, nesse viés e sou entusiasta, né, desse conhecimento tradicional aliado, né, à ciência. Antes de passar novamente a palavra à Esther, eu queria citar uma pergunta feita pelo Nailton Rodrigues Castro, pelo Facebook, que seria, direcionada ao doutor José. Professor José, como podemos fazer os jovens utilizarem mais as plantas medicinais? Nailton, muito obrigado pela pergunta. E essa é uma pergunta difícil realmente de ter uma resposta bem formulada. Mas quando eu começo a ministrar a disciplina Plantas Medicinais, a primeira pergunta que eu faço aos estudantes, e aí qual a faixa etária que eles estão, eu pergunto assim, quem nunca tomou um chá na vida? E aí essa pergunta faz com que eles realmente, né, tenham ali um momento deles retrospectivo, né, fazer uma retrospectiva, ou seja, eles começam a repensar. E aí a resposta é que todos já tomaram algum chá na vida. A questão desse entrar em contato com isso desde tenra idade vem pelos pais, vem pelos avós, que são os cuidadores desses novos seres, né? Então, essas pessoas que, né, tendo esse contato, eles começam a, vamos dizer assim, perceber o benefício e começam a utilizar. Como é que faz para que eles possam utilizar mais as plantas medicinais? Lógico que em situações que estão em algum momento, vamos pensar assim, está com início de uma gripe, uma dor de garganta, e as plantas medicinais começam a fazer os efeitos, caso sejam utilizados, então eles começam a acreditar. Realmente, assim, quando tudo é novo, você não consegue, vamos dizer assim, ter coragem, às vezes, de arriscar. E agora, como elas são apresentadas a esses desde tenra idade, então esse convívio é maior. Mas como é que faz para que eles utilizem mais? Justamente, eu acho que tentando levar esse conhecimento como o que vocês estão fazendo agora.
esse conhecimento utilizando a rede social de grande abrangência, de modo que eles, tendo oportunidade de conhecerem e perceberem os efeitos dessas plantas, né, quando eles utilizarem, e aí sim eles terão mais incentivos. A gente espera que os jovens estejam cada vez mais saudáveis, né? Mas vamos imaginar uma cólica, vamos imaginar uma menina, né, na sua idade, né, de ciclo menstrual, e tem uma cólica menstrual. Então, assim, muitas plantas auxiliam, como exemplo, cordão de frade, como exemplo, mentrasto. Essas plantas são extremamente úteis para essa questão de cólicas. Então, quando, se por acaso essa jovem experimentar essas plantas e verificar o efeito, ela vai realmente repassar esse conhecimento para outras jovens também. Então, acho que esse é o momento, que às vezes é o momento da gente divulgar, é o momento também da gente poder mostrar, poder escrever alguma coisa sobre isso. Então, como exemplo aqui, eu trouxe até mesmo assim, se a gente tiver condição de ler, então que a gente tem assim, sempre em mãos algum livro. Aqui no caso tem a Flora Nacional, ou seja, sobre plantas medicinais, trouxe um livro bem mais antigo. Trouxe um outro livro aqui, que esse aqui até eu sou autor, ou seja, de plantas medicinais também. Então a gente traz algumas informações. Agora, se eles forem bem mais céticos, bem mais introvertidos, aí a gente então tem que apresentar livros que são maiores, são livros mais antigos, como, por exemplo, da farmacopeia. Aqui nós encontraremos muitas plantas, e como um exemplo até final, nós temos aqui esse daqui de farmacopeia argentina. Então, de modo que de qualquer jovem, né, do mundo inteiro, todos os países terão as suas farmacopeias, as suas formas de emprego, porque nessas farmacopeias estão as drogas, e as plantas medicinais são fonte de drogas. Então, aí, eles tendo conhecimento e tendo segurança, e podendo também, em algum momento, ter essa disponibilidade, eles poderão, então, experimentar os benefícios. Agora, o que eu percebo é que a gente, né, nós, como pais, ou como conselheiros, ou ainda como pesquisadores, nós devemos também orientar a esses para terem, né, o uso seguro, né, quando então usar, qual parte usar. Então, eu acho que assim, o incentivo é pelo conhecimento. Muito obrigada, doutor, pela resposta. E agora vou citar mais uma pergunta também feita no chat ao vivo, mas agora direcionada à doutora Viviane. Doutora, como podemos resgatar os saberes das plantas medicinais? A melhor forma de registrar e repassar para as outras pessoas em nossa atualidade seria por livretos, redes sociais, em forma de horto comunitário? Quais seriam essas formas de repassar esses saberes à comunidade? Agradeço, né, a pergunta do Nailton, né, ele está aí participando juntamente conosco, né, na live. É extremamente importante, né, na atualidade, a gente falar sobre repasse, né, e sobre o resgate dos saberes de plantas medicinais, porque hoje a gente sabe, né, se sabe muito que a grande passagem de informações hoje é mídia, né, são as redes sociais, são as informações que estão disponíveis, né, nas plataformas das redes sociais. Só que, né, a gente precisa estar aliado aí com essa questão acadêmica, né, como eu estou reforçando aqui, né, a questão científica, né, a questão, né, o professor Zé Emílio mostrou aí, né, as referências bibliográficas. Então, na minha opinião, Nailton, o que eu acho a melhor forma que tem hoje é a gente tá divulgando isso, né, esse momento aqui com as meninas, né, de extrema importância, e é de uma gratidão estar participando para a gente poder estar discutindo um pouco sobre esse tema, né, estar divulgando sobre o uso de plantas medicinais. Então, isso aqui é uma forma, né, estar trabalhando por meio dessas lives, né, trazendo essas informações, abrir páginas, né, nas redes sociais também com essas informações, conciliando o saber tradicional juntamente com o saber científico, e dessa forma eu acredito, né, que a gente vai conseguir alcançar, né, pessoas que querem saber sobre e aprofundar no tema, né, pessoas que já estudam essa temática e com isso, né, só reforçar o conhecimento, e dessa forma atingir, né, esse público, né, um público maior, que tanto os interessados, tantos que já estão trabalhando com esse tema. Hoje, o que eu vejo, basicamente, na minha opinião,
é trabalhar dessa forma, né? Trabalhar a nível de rede social. Agora, não podemos deixar, né, de falar sobre a importância dos hortos, né, comunitários também, que é uma forma que a gente tem, então a gente ter parques, a gente ter, né, locais onde a gente pode levar, né, essa geração, né, da pergunta anterior, né, essa geração mais nova, né, para conhecer, para ver essas espécies. Eu acho interessante, né, que essas nova geração possa ter acesso, porque a gente tem plantas medicinais com cheiro, com textura, né? E com isso a gente partir desses estudos, né? Desses hortos, né? Possa despertar esse interesse, esse conhecimento. Então, na minha opinião, a gente pode ir trabalhando isso, né? Conciliando, né? O conhecimento acadêmico juntamente, né? Com essa disponibilidade, trazendo isso de uma forma leve, né? Para as redes sociais, né? Hoje a gente tem muitos canais, né? Muitas pessoas falando sobre a temática. Então, eu acho que reforçar isso também a nível de rede social hoje, né? A gente não pode negar, né, a importância que tem. Mas sempre, né? Eu sempre reforço isso da necessidade de estar conciliado às questões, né, de referências biográficas e as informações científicas, porque a gente tem muitas informações, principalmente no que permeia, né, as plantas medicinais, não verídicas, né, dizendo assim. Então a gente precisa reforçar, porque, né, há um grande público que se interessa, há pessoas que querem saber mais, então a gente tem que abrir, né, canais onde realmente a gente possa reforçar as informações corretas, né? Então, na minha opinião, eu acho que o repasse pode ser principalmente, né, nas redes sociais, sim, Nailton, mas, né, conciliada as questões das referencial bibliográfico, né, e disponibilizar o que a gente tem hoje, né, de melhor, né, para poder transmitir esse conhecimento para todos, né, e principalmente para os mais jovens, né, que é uma preocupação, né, desse interesse. Então, é de muita extrema importância. Né? Essa questão, você colocou, né, está lendo o livro, né, Lorenz e Matos são duas referências, né, na área, né, de plantas medicinais, então, você está com uma excelente referência aí, né, de dois grandes, né, pesquisadores, né, estudiosos na área. Então, realmente, né, é válido e vale a pena, né, a gente ter essas referências conciliadas, né, para nosso esclarecimento sobre as espécies. Mas, na minha opinião, acho que a rede social hoje ela é uma grande necessidade, né, para a informação, principalmente com relação ao uso das plantas medicinais, mas sempre, né, relacionada às referências biográficas, científicas, né, com esse conhecimento, reforçando o uso correto, tá? Essa é a minha opinião. Muito obrigada, doutora Viviane. E assim, eu passo a minha palavra novamente à Esther. Bem, voltando ao doutor José Emílio, o senhor acredita que o uso das plantas medicinais pode ser integrado à medicina tradicional sem conflito? Bom, então, obrigado, Esther, pela pergunta. A questão é o seguinte: tudo que entra no corpo de um ser humano, ele vai fazer uma reação. Então, se você respira e entra oxigênio, esse oxigênio, quando entra para dentro de uma célula, ele não entra para dentro da célula sem reagir com o que está lá dentro da célula. Daí, então, ele é rapidamente capturado pela mitocôndria, por exemplo, para inativá-lo, né, e ser utilizado de outra forma. Se você bebe água, essa água também interage com outras substâncias que estão ali para ser dissolvido no nosso intestino, no nosso estômago, e quando ela entra na célula, também ela faz um movimento celular, seja de difusão, seja de osmose, ou seja, tudo que tiver interação com o nosso corpo, não vai, né, tudo que entrar em contato, ele não vai ficar sozinho, assim, sem reagir com nada. Então, os medicamentos também, quando eles estão no nosso corpo, também estão fazendo reação, que é justamente o efeito que se busca, né? Esse efeito, ele é algo que é o desejo. E quando entra nesse contato também uma planta medicinal, né, vamos imaginar assim, o medicamento, vamos pensar na medicina mais atual. E a planta medicinal seria a medicina tratando aí como um fitoterápico. Então, os dois irão interagir. Essas interações, elas às vezes são muito bem conhecidas, muito bem estabelecidas. Por vezes, desse jeito que eles conseguem entender, por exemplo, que o efeito de um medicamento que vai atuar
para diminuir a pressão, lógico que ele está atuando em cima de algumas moléculas, cuja medicamento também poderá estar atuando. Então, haverá ou um aumento de efeito, seria o sinergismo, ou então haveria um antagonismo, um retirando o efeito do outro. Mas isso acontece o tempo inteiro. Por exemplo, se quiser absorver mais ferro, tem que se usar vitamina C. Né? Então, assim, observe bem, duas situações, ou seja, vitamina C e ferro, mas vamos imaginar, qual que é a fonte dessa vitamina C? Será que pode ser uma planta? Existem plantas medicinais que têm capacidade de fornecer vitamina C, como exemplo, a capuchinha, né, cujas folhas, né, além de um ácido muito importante, que é o ácido erucico, também tem vitamina C. Do mesmo jeito que outras plantas terão essa influência, né, também dentro do corpo. Ou seja, aí a pergunta que você fez foi se, por acaso, esse uso integrado, né, da medicina tradicional com né, as plantas medicinais, eu acho que tudo isso ele pode ser muito bem visto, pode ser muito bem visto, desde que seja em limites. Ou seja, a planta medicinal não se usa em grandes dosagens. Também esses medicamentos também têm as dosagens dele bem estabelecidas. Lógico que dentro do corpo eles irão interagir. Isso aí, então, vai depender de pessoa a pessoa, tá? Mas é possível utilizar plantas medicinais e juntamente com o medicamento, desde que as coisas sejam bem estabelecidas, horário bem estabelecido, como exemplo que eu citei sobre a vitamina C e o ferro, ou seja, uma usando antes, né, e o outro depois um vai aumentar a absorção. Então é sempre assim, a gente tem que estar com bastante cautela, bastante parcimônia, mas sabendo que em pequenas dosagens ela pode ser muito útil. Em dosagem mais elevada, ela pode ser tóxica. Então, por esse motivo, do mesmo jeito que os medicamentos. Então, tem que saber a dosagem e que sempre terão interações. E que a gente vai ficar, vamos dizer assim, de forma bem observadora e também de forma capaz de poder detectar essas possíveis interferências. Tá? Lógico que se a pessoa que estiver lendo uma bula de um medicamento vai perceber que nas interações medicamentosas elas tratam também sobre algumas plantas medicinais, ou o princípio ativo que estão em plantas medicinais. Então, o próprio medicamento, quando ele vai colocar a disponibilidade para ser comercializado, ele tem também essa preocupação e insere isso na bula. Então, a gente poderia também observar isso, no caso, com algumas plantas em especial. Agora, é assim, o que eu vejo que deveria ser feito com bastante cuidado? Utilizar uma planta que aumenta a concentração e o medicamento que diminui, que faça a gente dormir, então esses dois eles vão ser bem antagônicos, então não deveriam ser utilizados juntos. Tá? Ou uma planta que deixa muito alerta, por exemplo, o alecrim de jardim, ele deixa a pessoa muito alerta. Então, que essa planta seja utilizada em horários que a pessoa deveria ficar mais alerta, ou seja, durante o dia. Ela também vai ajudar na digestão, e não à noite. Então, assim, só para evitar também que os horários, porque ela tem um ciclo, né? Tem uma complementariedade para evitar esses horários de até mesmo conflitos, né? Usando uma em épocas diferentes, né? Usando uma planta em época diferente do medicamento. É assim que eu imagino, e assim, eu percebo essas plantas, né, como sendo muito úteis, e aí sim, complementando o efeito de um medicamento. Tá? Por exemplo, o medicamento atua no fígado. Então tá, o metabolismo dele no fígado. Então, se usar uma planta, como por exemplo picão, que vai servir também para auxiliar o fígado, aí teremos então uma possibilidade de também não deixar o fígado com vamos dizer, com tantos metabólicos acumulados. Então, ajudaria na outra, porque o corpo teria que responder a esses medicamentos. Né? Então, fazendo uma limpeza, usando plantas que são mais, vamos dizer assim, mais bem aceitas, né? Que tem menos efeito colateral. E lembrando, então, que a gente sempre teria que ficar observando caso a caso. Tá? Obrigado pela pergunta. Obrigada pela resposta, doutor. E agora encerramos a live com a última pergunta, que será feita pela Maria Fernanda. Bom, eu quero destinar minha pergunta agora para a doutora Viviane. De acordo com a sua visão, doutora, qual é a relação entre a agroecologia
e o uso de plantas medicinais nas comunidades tradicionais. Olha, Maria Fernanda, né, perguntas de extrema importância, extrema relevância, né, uma pergunta que cabe, né, muito bem para a gente poder entender como é importante, né, a agroecologia e como é importante essa ciência estar relacionada, né, à produção, né, das plantas medicinais nessas comunidades, porque é uma relação extremamente complementar e simbiótica, né? A gente não tem como desvincular, né, a produção, o uso de plantas medicinais nessas comunidades da agroecologia, né? Porque são dois princípios que se interagem, que se complementam, né? Porque eles trabalham a questão do respeito à natureza, a valorização dos saberes locais, né? Proporciona aí a busca da saúde humana, ambiental, social, né? Então a gente tem toda essa busca, essa autonomia da identidade ambiental, da valorização do conhecimento tradicional. Então, ao meu ver, é uma relação que ela é direta, né, complementar, simbiótica, porque ela busca, né, essa necessidade de uma produção sustentável. O que a gente está percebendo hoje, né, a nível ambiental, a necessidade da gente buscar, né, essa forma, né, de se produzir de uma forma limpa, mais sustentável, né, pela conservação, né, dessa biodiversidade, né, e aí com isso a gente sabe que a gente vai utilizando, né, os princípios agroecológicos, evitar o uso de agrotóxicos, fertilizantes, né, sintéticas, e com isso a gente vai ter essas populações resguardadas, né? Então, com isso a gente tem uma segurança alimentar dentro desses ambientes, né? Então, outra coisa também que dentro dessa questão de pensar nessas comunidades, né? E o uso da agroecologia nessa produção, a maioria a gente está pensando em produção em quintais, né? Então, esses quintais produtivos, né? Hortas, né? Em hortas comunitárias, dentro de sistemas agroflorestais. Então, nesse sistema, né? Que a gente preza, né? Por ter qualidade de vida, ser uma produção limpa, né? E aí, com isso, a gente identificar essa questão de fortalecimento mesmo, né? Das formas limpas, né? De produzir, que a gente tanto está buscando, né? Então, a produção sustentável mesmo. Então, eu vejo dessa forma, tá? E aí, essa pergunta sua, assim, ela proporciona, né? Essa junção das duas, né, da ciência da agroecologia, juntamente com o uso das plantas medicinais, né? Então, é de extrema importância, né? Eu não vejo como desvincular. Ao contrário, né? A gente precisa realmente estar a todo momento trabalhando com essa ciência aliada à produção de plantas medicinais. Né? E isso é muito claro para mim dentro das comunidades tradicionais. Né? Eu tenho certeza, né, que é a forma do qual a grande parte dessas populações realizam, né, o seu cultivo. Tá, Maria Fernanda? Então, para mim é muito importante. Essa pergunta foi, né, muito interessante mesmo, tá? Muito importante. Vocês, como estudantes, então, de agroecologia, né, vocês estão aí percebendo, né, como que é importante o estudo de vocês, tá? Então, essa é a minha visão. Tranquilo? Respondido, Maria? Ah, sim. Obrigada, doutora, pela sua resposta. Tinha caído o sinal que eu não estava conseguindo ver. Mas ficou claro, né? Essa questão, né, da sua pergunta, que foi muito bem elaborada. Uhum. Muito obrigada, doutora, pela resposta. Vou passar novamente minha palavra para a Raíssa. Obrigada a vocês. Gostaríamos de pedir aos doutores José Emílio e Viviane, respectivamente, seguindo essa ordem, que façam suas considerações finais, e gostaria de aproveitar mais uma vez para agradecer por terem aceitado o convite de participar dessa live, agradecer também pela presença e por poder transmitir todos esses conhecimentos conosco. Bom, então, eu que agradeço, fiquei feliz de ver pessoas tão jovens, né, como vocês aí, né, se interessando pelas plantas medicinais.
Eu, na idade de vocês, eu não conhecia desse jeito que vocês, né, estão conhecendo. Acredito que o envolvimento de vocês, né, com essa temática, plantas medicinais, é muito útil. Por quê? Porque as plantas, elas podem ser medicinais a outras plantas. Ela pode ser usada para cuidar de outras plantas. Ela pode ser usada para cuidar de animais, né? Colocando, então, por exemplo, na alimentação dos animais ou na bebida dos outros animais, colocando também os chás. Então, pode ser útil também a outros animais. Ela pode ser útil também como alimento. Então, como diz Hipócrates, que o seu alimento seja o seu remédio o seu alimento. Então, pode ser usada como sendo um condimento, de modo que vai melhorar sabores e vai melhorar também a digestibilidade, né? E que a gente possa, então, aí ter oportunidades, muitas oportunidades de utilizar as plantas. E aí sim, a gente utilizando as plantas, a gente conhecendo os benefícios delas, a gente consegue cada vez mais divulgar, porque a gente, né, como sendo algo que experimentou e que percebeu o efeito, ele poderá ser utilizado, né, assim, de forma muito mais tranquila, né, então dando uma informação muito mais precisa. Então, eu fiquei muito feliz de ver vocês, fiquei muito feliz também de receber o convite do orientador de vocês, professor José Luiz de Freitas Paixão, né, do IFE de Muriaé, e fico também feliz de saber que nós temos esse alcance, né, que estamos aí sendo assistidos por outras pessoas. Então, como forma de dizer uma palavra final, existe um livro chamado Guia Terapêutico, que é vendido na editora UFV, que a gente ajudou a escrever, é como se fosse uma bula das plantas. Então, é um livro bem interessante. Existem alguns artigos que a gente também já escreveu sobre algumas plantas, como, por exemplo, açafrão, ou outra planta chamada Saúde da Mulher, e tantas outras, porque nós estamos aqui querendo provocar, queremos trazer informações, e trazer informações com confiabilidade, né? De forma que as pessoas tenham essa confiança, possam então utilizar mais e mais. E um abraço a todos. Meninas, né, Maria Fernanda, Esther, Raíssa, né, primeiramente eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar participando com vocês, a convite, né, do professor José Luiz, né, que muito, né, confiou esse momento aí para a gente estar participando junto com vocês, parabenizar, né, pelo projeto, né, que eu reforço que é importante, porque como forma, né, desses diálogos, né, dessas discussões, a gente consegue, né, alcançar um público maior, informar sobre, né, o uso das plantas medicinais, sobre esse uso correto, né? Eu sou entusiasta do tema, né, e juntando plantas medicinais com agroecologia, eu vejo a importância de cada vez mais estudos, cada vez mais, né, informação a respeito dessa temática, porque a gente está num país, né, que tem uma biodiversidade tão grande, né, que precisa ser estudada, e a gente tem aí uma população também que precisa, né, de estar sendo informada, de estar utilizando essas espécies, que a gente tem espécies com potencial bioativo, né, importantíssimos, né, que podem ser aliados a várias questões a nível de saúde. Então, o projeto de vocês é um projeto de grande relevância, né? Fiquei honrada de poder participar, de falar de um tema, né, tão importante para mim, né, para a minha formação. Dizer a vocês, né, que vocês continuem, né, discutindo sobre esse tema. A gente tem aí um leque muito grande, né, para discutir sobre essa temática, né, e principalmente conciliando aí junto com a agroecologia, que aí é mais uma informação, né, importante para que a gente tenha aí para poder falar. Então, é uma honra, né, ter participado com vocês. Continue, né, nessa linha, né, de pesquisa aí, nessa linha de trabalho, porque é extremamente importante e né, necessário, né, que a gente tenha mais estudos, né? Uma das coisas que a gente sempre fala a nível acadêmico, né, professor Zé Emílio, é a necessidade de mais trabalhos com plantas, né, mais estudos, reforçar isso. Então, ao meu ver, é importante esses momentos, tá? Então, eu quero agradecer muito, né, o convite e deixar aí aberto, né, para vocês, para os colegas aí do curso né, do IFE, né, que busquem mais informações. Vocês têm aí, né, um doutor, né, que é o professor José Luiz, que, né, está aí junto com vocês dando disciplina. Então, busquem mais informações, estudem mais sobre essa temática, porque vale a pena. É um tema de grande alegria e de grande, né, pertinência aí na questões acadêmicas, né, para toda a população.
tá? A gente precisa. Obrigada, viu? Bom, mais uma vez, muito obrigada aos autores por esses esclarecimentos sobre esse tema tão importante para todos. E assim terminamos a nossa live do projeto Agroecologia na Rede. Agradecemos também a todos que prestigiaram e assistiram ao vivo e a todos que vierem assistir no futuro. Nos sigam no Facebook, Blogger, Instagram, YouTube e TikTok no canal Agroecologia na Rede. Um grande abraço e até a próxima!